Boa noite, pessoal. Eu sou a professora Kátia Generoso Portela. Daremos início a mais uma aula sobre gramática. O conteúdo retratado hoje é adjunto adnominal e complemento nominal. Lembrando que estes são os sintagmas nominais. Então, nós estamos trabalhando com as funções sintáticas dos termos nominais, das classes nominais da nossa língua, certo? O adjunto adnominal e o complemento nominal, eles têm algumas características muito comuns, muito próximas, e tais características dificultam na hora de nós conseguirmos definir qual que é um e qual que é o outro. Mas não para nós. Bora começar? Olha lá. Primeiro, qual é a classe de palavra que pode ter a função de complemento nominal ou de adjunto adnominal? A locução adjetiva. Lembrando que locução adjetiva nada mais é do que uma preposição junto a um substantivo. Portanto, fica fácil de você deduzir. Complemento nominal e adjunto adnominal podem ser termos precedidos por preposição. Ótimo. Vamos ver como isso vai funcionar. Vamos ver algumas características e aí a gente já vai conseguindo tirar aquilo que não é comum, tá? O adjunto adnominal, ele vai estar sempre ligado a um substantivo. Este substantivo pode ser concreto ou abstrato, certo? Já o complemento nominal, ele vai se ligar a um substantivo abstrato, olha lá, então a gente já elimina todo o substantivo concreto. Se houver uma locução adjetiva ligada a um substantivo concreto, vai ser um adjunto adnominal, certo? Fora todas as outras funções que nós já vimos nas aulas anteriores, tá bom? Não vamos esquecer disso, predicativos, enfim. Mas é quando eu estou me referindo a locuções adjetivas, tá? Então, se estivesse unindo, completando um substantivo concreto, é adjunto adnominal. Agora, o complemento nominal, ele se liga ao substantivo abstrato, ao adjetivo e ao advérbio. Qualquer uma dessas palavras são palavras transitivas, certo? Ou seja, aquelas que pedem um complemento. Como assim, Kátia? Medo. Medo é um substantivo abstrato. Quem tem medo de algo, certo? Então, é quando a palavra necessita de complemento. Por isso que eu chamo essa palavra de transitiva, certo? Vamos ver aqui alguns exemplos. Todos são adjuntos adnominais. A leitura do aluno foi ótima. Vejam, a leitura nesse caso é um substantivo abstrato. Ela só acontece enquanto alguém está reproduzindo, enquanto alguém a faz, certo? Esse termo aqui, esse adjunto, essa locução adjetiva está completando o sentido desse substantivo. A leitura de quem? Do aluno. Então, isso daqui é o meu adjunto adnominal, que está completando o sentido do meu substantivo abstrato, certo? Aqui embaixo, o lápis de cor quebrou. Lápis é meu substantivo concreto. É um objeto que não necessita da minha existência para manter a existência dele, ok? A partir do momento que ele foi constituído, que ele foi produzido, ele não necessita de mais ninguém, certo? Então, por isso que eu chamo de substantivo concreto. Esse termo que está completando o substantivo é o seu adjunto adnominal, formado aqui por uma locução adjetiva. Lápis, que tipo de lápis? Lápis de cor, tá? Olha lá, as queixas de quem? Então, se queixar. Nesse caso aqui está como um substantivo abstrato. Uma queixa só existe se alguém a faz, certo? Então, quem se queixa de algo. As queixas de alguém. As queixas de quem? Da população. As queixas da população crescem. Então, esse termo sublinhado é o adjunto adnominal que está completando o meu substantivo abstrato. As gavetas do armário precisam de retoques. Vejam, precisam de retoque. Nesse caso aqui eu tenho um substantivo concreto, uma gaveta, algo que não necessita da minha existência para manter a dela. E quem está completando o sentido desse substantivo abstrato é o meu adjunto adnominal do armário, tá? Aí você vai se perguntar, mas aí tá fácil, né? Você já deixou tudo classificado? Todos os exemplos sublinhados aqui são classificados como adjunto adnominal? Sim, eu só trouxe aqui para você entender que o adjunto adnominal pode completar tanto substantivo abstrato quanto concreto.
Mais para frente a gente vai colocar as frases para diferenciar o adjunto do complemento, tá? Vamos por etapa. O complemento nominal, como eu te disse lá naquele slide comparativo, ele vai completar substantivos, adjetivos e advérbios. Veja, você fez uma boa leitura do texto. Então, leitura, substantivo abstrato, certo? Você precisa ser fiel aos seus ideais. Fiel a quê? Aos seus ideais. Fiel a um adjetivo. Você mora perto. Perto de quem? Perto de onde? Perto do quê? Perto de Maria. É um advérbio. Então, todos os termos sublinhados têm função de complemento nominal. Eles completam um nome, seja um substantivo abstrato, um adjetivo ou um advérbio, certo? E eles completam esse nome por meio de uma preposição, ou seja, junto de um, através de um, por meio de uma locução adjetiva, certo? Até aí tudo bem? Agora a gente vai tentar diferenciar, para a gente acertar na mosca qual que é um e qual que é o outro. Você vai lembrar assim, o adjunto adnominal, ele age. Então, ó, são 3 As. Então, quando o adjunto adnominal der a ideia de ação, de alguém que está executando uma ação, de agente, então você pode classificar como adjunto adnominal. Então, ó, se a locução adjetiva, que é a classe que nos confunde, se ela estiver dando a ideia de ação, então ela vai ser classificada como adjunto adnominal. A função que ela vai desempenhar é de adjunto nominal. Então, ó, a reclamação da esposa. Veja, essa locução adjetiva da esposa é ela quem está executando a ação de reclamar, certo? Então, a reclamação da esposa, ela está reclamando. Então, isso daqui é um adjunto adnominal, porque ela age em cima desse substantivo, certo? Ó, a ordem do gerente. Quem está dando a ordem? O gerente. Então, ele está sendo um agente. Então, eu classifico essa locução adjetiva como adjunto adnominal. A leitura do aluno. Veja lá, quem está fazendo a leitura? O aluno. Então, como o aluno está fazendo a leitura, então a classificação dessa locução adjetiva, a classificação dela é adjunta adnominal. A invenção do cientista, o cientista que inventou. A resposta do professor, o professor foi quem respondeu. Então, todos os exemplos que eu elenquei aqui para você, essas locuções adjetivas têm função de adjunta adnominal. Por quê? Porque em todos os casos eles agem, eles são agentes e não pacientes. Já o complemento nominal não. O complemento nominal é paciente. Ele sofre a ação. Então, a reclamação à esposa. A reclamação foi feita para a esposa, né? Pensando em termos coloquiais, quando eu tenho esse a com acento grave, tem quem o substitua pela preposição para a. Aí fica mais fácil de você compreender se isso daqui ainda não é muito claro na sua mente. Ó, a ordem ao gerente. Alguém deu uma ordem ao gerente, ele está recebendo a ordem. Alguém está reclamando para a esposa. A leitura ao aluno. Alguém está fazendo a leitura para esse aluno. A invenção do rádio. Alguém inventou esse rádio. A resposta ao professor. Alguém deu a resposta ao professor. Então, quando a locução adjetiva sofre a ação desse substantivo, desse adjetivo, no caso, só o substantivo abstrato, né? Porque é o único que coincide entre adjunto e complemento. Então, quando essa locução adjetiva está sofrendo a ação dita por esse substantivo, então eu vou ter um complemento nominal. Agora, se a minha locução adjetiva executa a ação que é representada pelo substantivo abstrato, então é adjunta adnominal. Então, ó, adjunta adnominal age, complemento nominal sofre, ok? Então, essa é a aula de hoje. Espero que eu tenha ajudado todos vocês. Até a próxima.